Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte: eu liguei para o Marcos Braz e ele me falou que, reticência, Mauro César abre o jogo sobre o Flamengo e Vitor Pereira. Vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir aí para se inscrever no canal, acionar o sininho quando se inscrever, para poder receber notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Aqui em cima tem um QR Code se você quiser fazer um donate aqui, uma doação aqui pro canal, mandar um valor. Vou te agradecer demais. E é isso aí. Deixe sempre comentário no vídeo também. Comentário ajuda bastante no engajamento. Nem que seja para você dizer de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo está chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E é isso aí, vamos lá. Like no vídeo. Se inscreva no canal, 3, 2, 1. Eu acho o seguinte, as melhores condições para o futebol são essas que o Mauro colocou. As melhores condições para o futebol correto, de tempo, de tudo, mas não é a realidade. E óbvio que a gente tem que continuar brigando para ter uma tentativa de mudança aí, mas não é a realidade. Eu acho que se perder um carioca, o Vitor Pereira não permanece. Um clube que mandou embora caras que conquistaram títulos. O Flamengo mandou embora treinadores que conquistaram títulos. Então, para você mandar embora um treinador que não fez absolutamente nada no Corinthians. Mano, vamos lá. O único treinador, no passado recente, que o Flamengo mandou embora, que conquistou títulos, desde a gestão do Landim, foi o Rogério Ceni, que foi mandado embora e conquistou títulos. O Abel Braga pediu demissão e o Dorival acabou o contrato. Pelo amor de Deus. Gente, rubro-negro que tá assistindo isso aí, não caia nesse golpe. Que, na minha opinião, caiu de paraquedas no Flamengo. Porque não é treinador para o Flamengo, sendo que não vem de um grande trabalho no Corinthians. Não é a realidade, não acho que vai ter esse tempo, vai existir a cobrança. Se existir uma derrota hoje, vai ter uma cobrança. É desproporcional, é mesmo, é um absurdo você cobrar por um campeonato carioca, sendo que o Flamengo vai ganhando absolutamente tudo nos últimos anos. Mas é o mundo que a gente vive e o mundo real, infelizmente. Alguns pontos com relação ao Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira não tem condições de fazer o que seria o ideal, colocar esses medalhões no banco. Isso vai encontrar uma dificuldade enorme. Se a torcida não derrubar, a imprensa não derrubar, é capaz dos caras lá dentro, internamente, derrubarem o Vitor Pereira. Eu acho assim, eu acho que... no banco, com 10 minutos... Gente, quando eu era jovem, assim, quando eu era criancinha, muito novinho, eu queria ser jogador de futebol, mas eu não tenho esse talento, né? Eu nunca tive. Eu não sou um cara dotado de coordenação, muita coordenação motora para jogar para esportes no geral. Mas jogava bola com meus amigos e tal. Ao longo do tempo, eu fui me descobrindo como um famoso centroavante trombador de quase 2 metros de altura, fazendo gol de cabeça, e o cara a cara com o goleiro, protegendo bola, fazendo o famoso pivô, mas meio mal feito, e beleza. Aí, cara, passou-se um tempo e eu queria, enfim, fazer outras coisas em relação ao futebol. Minha ideia foi, vou fazer faculdade de educação física, me formar, fazer um curso de treinador e me tornar treinador. Já quis isso, né? Mas o máximo que eu cheguei disso foi jogar Elefute quando criança, Elefute 2, Elefute 98, Championship Manager e Football Manager. Foi o mais próximo que eu cheguei disso. E aí, já adulto, eu fiquei pensando, eu podia fazer uma faculdade de jornalismo, comunicação social, algo assim, e virar comentarista esportivo na televisão. Que era o veículo da época, né? Acabou que eu não fiz o curso, comunicação social, não que seja muito necessário para você fazer isso. Só que quando eu vejo caras como esse daqui, cadê? Comentando, aparecendo na televisão, na internet aí, como comentarista, sentado do lado de caras como o Vanderlei, o Mauro César, cara, daqui a pouco eu tô aí também. Eu me vejo acontecendo. Se esse cara pode, eu também posso. Esse cara aqui, se esse cara aqui pode, você que tá vendo isso aí de repente pode, eu posso, qualquer um pode. Eu acho assim, eu acho que... no banco, com 10 minutos, a torcida pede. Eu tô falando do mundo real. Exatamente. Real. Tem a alternativa que o Mauro falou, ó, não tá legal, vai ficar 10 dias treinando bem. Nem relaciona. A boa alimentação, tudo isso que já foi... E ser falado isso. Como o Mauro colocou, a diretoria se posicionar, olha, ele precisa entrar num preparo legal, a gente não vai dar bola para um campeonato carioca, mas não vai acontecer isso. A diretoria não faz isso, o treinador principalmente não faz isso, cara. Porque hoje em dia virou profissão pai de jogador.
ser o empresário do cara, né? Empresário, mas é a profissão pai do jogador. O treinador não gosta do estilo do jogador e não bota ele pra jogar, ou acha que o cara tá fora de forma e não bota ele pra jogar, aí vem um cara fazer uma parada tipo o famoso pai do Gerson, aparecendo que meu filho não está jogando, que nós vamos procurar um lugar onde ele jogue, já cria todo um tumulto, etc. Então é muito complicado o treinador chegar e ir a público e falar, eu saquei o Everton Ribeiro do time, ele não é titular no jogo de mais tarde, porque ele não tá na melhor da forma, eu acho que ele precisa de um tempo para se recondicionar. E aí esse jogador vai falar pro empresário que, mas eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô treinando bem, minha forma tá ótima, tô me sentindo ótimo. Ele não me bota pra jogar porque ele não quer. Aí o empresário do cara, quando não for o papai, vai pra mídia pra poder, não, porque isso aí é a opção do treinador. Primeiro mau resultado, o fulano de tal tava em forma aí, e aí ele falou que não tava, tirou do time, mas tava em forma, podia ter jogado pra ajudar o time aí, que não sei o quê. E já causa uma crise, um tumulto. É foda, cara. Hoje em dia tá difícil. Bola, não, nem da bola, nós vamos aproveitar o tempo para testar uma outra coisa. Tudo bem, tem outro discurso que não precisa minimizar e jogar pela janela a competição. Eu só estou dizendo que se você colocar a cavalaria do Vampeta no banco, com 10 minutinhos vão começar a pedir. É isso, é um problema. Então, não é nada, com 10 minutos a torcida do Flamengo canta a música em homenagem ao Garoto do Ninho. 10 minutos ninguém está pedindo um jogador nenhum. O que você vai fazer? Claro que isso tem que ser conversado internamente, eu entendo tudo isso. Entendeu? Agora, o que não pode é deixar o cara no banco. Eu acho que tem que olhar que está prosperando. Não importa o resultado. Tudo bem, é verdade. Acho que eu brinco, né? Sub-2 tem ganhado Boa Vista. Tudo bem. Mas prosperou? Você viu alguma coisa legal? Tá encaixando? Eu vi uma coisa diferente? É isso que eu estou falando. Não estou falando resultado. Não, o que eu penso com relação a permanência de um treinador como o Vitor Pereira, vendo de 2 derrotas em 2 decisões, gente, eu não consigo entender até agora. Tem gente que não gosta do estilo de jogo do Dorival Júnior, tem gente que não gosta do estilo de jogo do Rogério como treinador, enfim. Mas os 2 caras conquistaram títulos pelo Flamengo. E o Flamengo mandou embora 2 caras que conquistaram títulos. O Flamengo mandou embora só um cara que conquistou o título, que foi o Rogério. O Dorival, o contrato dele se encerrava em 31 de dezembro de 2022. Foi isso. Ele cumpriu o contrato e encerrou o vínculo. Sem uma grande explicação, né? O porquê que você está mandando o Dorival Júnior. Então, é o que eu acho. Eu acho que qualquer deslize do Vitor Pereira, ele vai ser mandado embora. E aí o Flamengo tem um mal, que na minha opinião é um mal, apesar de ter conquistado muita coisa pelo Flamengo, o Jorge Jesus fazendo sombra sempre. Sempre. Mas ele faz questão de fazer essa sombra dessa também, vez Mauro. ele não está fazendo sombra, não. Não, mas a imprensa que faz sombra. Mauro, eu vi uma... A imprensa que faz sombra. A imprensa é a torcida. A imprensa que faz sombra. A torcida é parte da torcida também. A imprensa, especialmente aqui em São Paulo, vive falando de Jorge Jesus. O Jorge Jesus, outro dia, porque o Jorge Jesus não vai ficar no Fenerbahçe. Vai continuar no Fenerbahçe. Não sei o que. Não tem nada com o Flamengo. Por que no Benfica? Por que não vai para o mundo árabe de novo? Até porque ele já recusou, Mauro. Flamengo. Ele já recusou. O Jorge Jesus tem que ser página virada no Flamengo. Entendeu? E ele foi tratado como página virada, sim. E o que ele fez ano passado não pode ser esquecido. Ele foi ao Brasil, naquele carnaval fora de época, os desfiles foram adiados, e tumultuou. Se ele tivesse o carinho e o respeito que ele fala pelo Flamengo, ele não faria isso. Exato. Ele viria ao Brasil e falaria 2 dirigentes que o desagradaram. Marcos Braz e tal. Exato. Ele vinha, olha... Qual a certeza não que ele vai gostei dar disso. certo, né, Não, ele ficou dando entrevista, nenhuma certeza. Não existe certeza. Até porque mudou o time. E ele teria que fazer as mesmas intervenções que o Vitor tem que fazer, que o outro teria que fazer, ele teria que fazer porque o time não existe. O Flamengo teve no ano passado completamente destruído como time de futebol. Não tinha mais nada. As finais foram muito abaixo do que tinha que produzir e os jogos seguintes também. E o Dorival demonstrou ser quase refém dos caras. Aquelas declarações após as derrotas para Avaí, Coritiba, aliás, Avaí ele nem deu entrevista porque foram os Diegos que deram entrevista. A despedida dos dois, um absurdo. O técnico não deu explicação sobre aquela partida vergonhosa. Mas o jogo do Corinthians, Coritiba, derrota, Corinthians derrota, Juventude quase perdeu, empatou no último lance lá. Ele, não, o time está cansado. Como estava cansado? O time estava revezando. Ele jogava com o time A, com o time B. Ele faz então, como é que está cansado? Não estava cansado. Ali era o momento de começar a cobrar e começar a tentar virar, porque já vinha se arrastando. O que eu falo, o Flamengo ganhou os títulos. A diretoria da Esporte, Mauro. Bem, ele saiu por isso. Uma das razões pelas quais ele não teve contato com o Ronaldo foi isso. Ele não demonstrou mais ali. E isso, para mim, é uma constatação. O time funcionou por alguns meses, depois o time caiu muito e ele protegia os jogadores, discursava, não posso cobrar. Ele chegou a falar que seria, não é desumano, alguma coisa. Acho que é isso, que seria desumano. Como desumano cobrar?
Está perdendo para o Juventude quase, perdendo para o Avaí, perdendo para o Coritiba, times que brigavam contra o rebaixamento, 2 caíram e não pode cobrar. Que história é essa? Isso não existe. Ele ficou meio que refém. Por quê? Porque aí não é culpa dele, é culpa do clube. Uma panela que, se você não conviver bem com ela ali, você não consegue sobreviver. Então cabe aos dirigentes consertar esse negócio. Eu conversei com o Marcos Braz há 2 dias, por telefone, que eu vi aquela entrevista que ele deu lá no desembarque. Falou, e ele foi perguntado pelo repórter Pedro Torres sobre essa situação do Vitor Pereira. A resposta foi, não, contratamos o técnico para toda a temporada. Para mim, ele não respondeu a pergunta. Ele fala que não, isso é ele óbvio. fala que parou porque também os caras estão trabalhando. A pergunta Não, mas era... ele deixa claro ali que ele vai bancar para a temporada. Não, para mim não. Quando ele fala, quando o repórter pergunta, até contextualizou muito bem. Olha, diante do que acontece, tal, qual a situação do técnico, tudo, não, contratamos para toda a temporada. Isso eu sei contra toda a temporada, mas você vai segurar a onda? Eu liguei e perguntei para ele. Ele falou que vai. Se vai, só o tempo dirá. Por telefone, ele falou, não, a gente vai ficar com o técnico. Eu falei, eu estou te... eu falei, ele falou que ia cair de paraquedas com o Rogério Ceni também, só o Rogério caiu, pô. você falou que ia segurar o Rogério Ceni, que ia pular de paraquedas, o Rogério caiu. Todos iguais, né? O Paulo Souza foi embora e tudo mais. Até ele admitiu que o time tem realmente problemas que tem que ser resolvidos. Falei, mas para isso o técnico tem que ter tempo. Seja esse ou qualquer outro. Não estou falando do Vitor Pereira especificamente. Qualquer um. Não existe. O Mago Merlin não é técnico de futebol, gente. Vai lá com a varinha de condão e plim, o time começa a jogar por música. Isso não existe. Especialmente quando você tem que reformular uma equipe. Que não tem hoje, taticamente, o Flamengo não existe. Não existe. Isso é trabalho, isso leva tempo. Eu acho que está mais do que na hora das pessoas olharem para o futebol da maneira que ele realmente é. E acabarem com essa ilusão de que tudo vai se resolver em pouco tempo e com essa frenética mania de vincular resultados em competições secundárias, que é o caso do estadual, da Supercopa, são secundárias em relação a outros. A própria Recopa é secundária, o que importa mais é a Libertadores, né? Como se isso tivesse que balizar todo um trabalho. Todo um trabalho. Então o Flamengo tem que superar isso. Isso aí é um grande problema que o Flamengo tem hoje. Além, claro, de brigas políticas internas, que se acentuam toda vez que o time perde. Você tem a ala que não é favorável ao vice-presidente de futebol, então você tem ali sempre esses caras ali se enfrentando nos bastidores, o clima fica muito ruim, não atinge, acho que o elenco está lá no CT e tal, mas tem toda essa situação, que é reflexo do fato do governo, da gestão do Landim ser um governo de coalizão. É como se ele tivesse vários partidos dando apoio a ele, e aí você tem que administrar aqui e ali. É política pura isso aí, né? Então isso gera também uma série de consequências. Quando o time está vencendo, todos ficam em paz. Quando o time entra em turbulência... Então tem tudo isso. Acho que o Landim precisava aparecer mais. Não só o Marcos Braz. Ele tinha que aparecer mais. Agora, eu acho que assim, a saída do Rogério eu achei absurda. Pela maneira que aconteceu. Ele tinha ele estava com o elenco totalmente esfacelado. Covid, foi demitido só por conta da rede social. Ali foi a rede social que derrubou e parte da imprensa que acha que tudo faz assim. Mano, o Rogério, eu torço muito pra um dia esse cara há de voltar pro Flamengo. Ele não vai ver esse vídeo, mas de verdade, eu sei que ele tem esse sentimento também, que ele tem coração aberto. Se um dia o Flamengo convidar ele volta pro Flamengo. Esse maluco não teve o prazer de comandar o Flamengo no Maracanã com a torcida presente. O maluco tava comandando o Flamengo com o estádio vazio, cara. Ele não viu a torcida saudar ele, não viu a torcida vibrando quando o Flamengo faz um gol, ele não teve esse prazer e foi mandado embora covardemente 3 horas da manhã, pô. Absurdo, absurdo. O maluco tava tendo maus resultados naquele momento ali específico, porque o time tava destruído de Covid, lesões, muita gente no departamento médico sem explicação alguma. Era a época que o Mauro mais cobrava que o Tanuri desse entrevista. E a gente até viu, ele foi no Flow Esporte Clube, entendemos por que ele não dá entrevista, porque ele se expressa mal pra caralho. E era convocações, Covid e lesão o tempo inteiro. Pelo amor de Deus. E aí, quando o Renato assume, um tempo depois, o time... Porra, os caras voltam da convocação, quem estava lesionado começa a voltar, a Covid começa a negativar, e aí a goleada vem a balde, porque o time tinha uma cara e estava bem treinado. Conforme o tempo foi passando, o Renato se mostrou a decisão completamente errada, e quando ele botou as manguinhas dele de fora para dentro do esquema tático do Flamengo, o time desandou a ponto de perder 3-0 dentro do Maracanã para o Roberto Valentim no Atlético Paranaense, enfim, por aí vai. Tenho colegas que estão nos anos 70 ainda. Vem futebol dos anos 70. Dorival, você não achou parecido? Agora, eu acho que o Dorival, no final, ele se embananou sozinho. O time caiu de rendimento e o discurso dele era um discurso fraco. Eu acho que o Dorival é um cara bacana, fez um grande trabalho, entrou na história do clube, ganhou títulos importantes, mas era muito claro que ele era quase um refém do grupo. E não dá para ter um comandante assim, gente, que é refém do grupo.
Que não, você não pode, eu não digo criticar abertamente o jogador, mas admitir, ó, jogamos mal, não podemos jogar assim, vamos treinar. Tem Peço muito que desculpas ao melhorar. torcedor, mas nós vamos trabalhar. O Flamengo foi quase perder para o Juventude, gente. Perdeu para o Avaí do Maracanã. Esses times foram rebaixados assim com sobras, piores times do Campeonato Brasileiro. O Coritiba estava lutando para não cair e ganhou do Flamengo. Escapou do rebaixamento naquela vitória lá no Couto Pereira por 1-0. No Galo do Flamengo há um tempão, voltou a vencer. Quer dizer, a única derrota daquele parte final que eu acho que mais aceitável foi para o Corinthians do Vitor Pereira do Maracanã, que ele o Flamengo jogou a partida ruim. Era um time misto, foi uma partida bem razoável. Mas dá para perdendo o separar essas derrotas, Mauro? Por exemplo, dá para você, até como jogador, pilhado, o Vampeta sabe disso. Faustinho, só ir rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar. Dá para separar, por exemplo, apesar da gente entender que não tem o peso, né? E não deveria ter esse peso tão grande, essas competições. O Mundial, de repente, o Flamengo poderia ter feito muito mais do que fez, mais uma Supercopa do Brasil. E aí você, de repente, pede para um Del Valle ou um Carioca. Enfim, eu tô colocando os torneios que temos agora. Para uma sequência de temporada, como é que você trabalha isso? Como é que dá para trabalhar isso com o elenco, com o grupo? Porque não você, venceu? inevitavelmente, você mexe com o psicológico Sim, também. mas você vai continuar trabalhando para melhorar o time. Mas Treinando o time. muito mais difícil. Não, muito difícil, mais é. difícil. Mas trocando o técnico vai resolver? Aí você troca o técnico, chega um Vai outro. chegar agora com menos de um mês. O cara assumiu o trabalho agora. Por mais que eu acho que ele não fez um bom trabalho no Corinthians assim. Não fez. Você não pode chegar e dizer assim, contratar um cara agora. Tirar o cara. Um Flamengo que é um gigante e dizer assim, 30 dias. A cada 30 dias mandar um treinador embora. A gente colocou aqui, 2 anos e meio, o Abel tá aí. E o Flamengo teve ele teve momentos difíceis também. Teve momentos difíceis. E ficou, o clube E aí não foi a teve. política do clube. Aí que manteve. alguém pode falar assim, não, mas ele já tinha títulos antes. É verdade. Mas não importa se tinha ou não tinha. Se você contrata alguém, você tem que acreditar. Eu citei outro dia o caso lá do Olympique de Marseille, né? O técnico lá, o Durão lá, o croata, lá, 2 metros de altura, Igor Tudor lá, que foi o pivô da saída do Gerson, botou o Paia do banco, brigou com o Guendouzi, o cara pintou e bordou. O cara foi da diretoria questionar. Isso, o diretor falou não. O time, eu não vi como foi agora essa última rodada, mas ele tinha 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota. Ganhou de novo. Então são 13 jogos, Ganhou do 11 vitórias, 2-1. 11 vitórias, um empate e uma derrota. Do ano passado para cá. O time, quando engrenou, não para de vencer. Vice-líder do campeonato, atrás do PSG. Na Copa. Eliminou o PSG, bem lembrado. E ano passado, com o São Paulo, foi isso. Com outra forma de jogar. Ou seja, ele perdeu ali Perdeu, não. Eles ficaram parte do campeonato, metade quase do campeonato, lá, 25%, 30% do campeonato, nessa remontagem. Alguns jogadores espirraram. E com a outra proposta do jogo, o time continua bem. Foi bem com o São Paulo e está indo bem agora com esse treinador. Agora, os momentos que os caras contrataram, por que eles bancaram? Eles sabiam que o técnico tinha aquele perfil. O cara trabalhou na Itália lá, esse cara é assim. Agora, quando você contrata o técnico, coloca o técnico e fica esperando para ver o que acontece, na verdade, quando o dirigente fica demitindo, é porque ele não quer assumir a responsabilidade. Por isso que eu acho que é o Marcos Braz, é o Landim, tem o Conselho do Futebol. Essas pessoas têm que aparecer. E os jogadores têm que ser cobrados. Aí, Baldo, você pega... Jogador do Flamengo não é cobrado, gente. Assim, você vê, o Everton Ribeiro Só deixando pode claro, ficar no pra banco. não ser covarde, que eu não sou covarde. Eu não cavo a volta do Jorge Jesus, mas eu amaria, tá? Que o Mauro Isso falou. todo mundo sabe. Que eu acho que o Jorge Jesus... Brasil tá eu sabendo. acho que o Flamengo vai ser inigualável. Eu acho o Jesus o melhor técnico que o Flamengo teve, todos esses. E o melhor estrangeiro que passou por aqui disparado para mim. Acho que não tem ninguém que seja nem perto dele. O que ele fez, assim, no curto espaço, se ele tem mais tempo, e ele não brigasse com todo mundo, né? Tem isso também, né? Maurão, só voltar para a rádio para te devolver a palavra em um segundinho. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, que eu deixei claro aqui que o Mauro falou, não cavam, eu não cavo, mas eu acharia ótimo o Jorge Jesus, é o único que eu falo, interrompe o trabalho de quem quer que seja, mas assim, pra ele vir pro Flamengo. Ele não voltou. Ele claro. não voltou porque ele não quis. Teve a chance e não voltou porque não quis. Depois a atitude dele eu achei muito feia. Como as dos dirigentes também não foram nada legal. O jogo do Porto. O jogo do Porto. Era um problema deles, não do clube. Então, enfim. Mas mesmo ele teria que fazer uma grande reformulação. Agora, você contratou, você contratou o Vitor Pereira, então você acha que ele tem um perfil de... Então você tem que dar tempo pro cara. Se não for o Vitor Pereira, pudesse ser qualquer outro. O Dorival, se renovasse o contrato, tinha que deixar o cara trabalhar para remontar o time. Agora vamos pro Dorival. Perdeu, não, agora manda embora. Não, você não renovou com o cara? Deixa ele trabalhar agora. Que nem, por exemplo, a própria história do São Paulo. O São Paulo ele leva o Olympique de Marseille de novo à Liga dos Campeões. Não quis ficar, por causa de reforço, tudo. Vai pro Sevilha. Né? Vai pro Sevilha. No Sevilha ele tinha ido bem lá atrás, voltou. O Sevilha estava na zona de rebaixamento, saiu agora. Sim. Saiu na rodada passada. Quer dizer,
Então, quer dizer, os caras do Olympique de Marseille bancou a diretoria, falou. Sim. Pode vir. Não, e os jogadores mais importantes estavam insatisfeitos. O Payet era dono do time. Payet, Guendouzi, né? Guendouzi, eu tava lendo, foram no presidente. O cara jogava na Premier League, inclusive. Os jogadores jogaram na Premier League. Cara, assim, a gente tem que aprender a deixar o treinador trabalhar, gente. Realmente, falta esse senso na torcida do Flamengo aí. Não vai. O Vitor Pereira pode até, a gente torce pra que não, mas pode perder a Recopa e o Carioca. Que, cara, o maluco acabou de chegar, cara, pelo amor de Deus. Por uma circunstância do trabalho que vem sendo feito no Flamengo, o Flamengo tá daí disputando uma opção de coisa. Porque se não tivesse disputando uma opção de coisa, ele teria só o Carioca para jogar, teria mais tempo para trabalhar entre as partidas e estaria com mais tranquilidade, de repente, para poder perder algumas partidas e não ficar sendo tão cobrado. A gente precisa entender isso. Deixa o sujeito trabalhar. Ele tem que ter tempo para poder encontrar a melhor formação tática, encontrar a melhor combinação de jogadores ali, encontrar as opções que ele vai ter para jogar segundo tempo, etc. E tem que ter tranquilidade para trabalhar. Você não pode, com 30, 40 dias que o sujeito chegou no clube, querer mandar ele embora, falar, não serve, tira esse cara daí, traz outro. Pô, isso não existe, pô. O Flamengo tá virando uma máquina de triturar treinador, cara. Pô. Não pode, realmente não pode. A gente tem que botar isso na nossa mente. A gente precisa dar longevidade para o treinador poder implantar um sistema de jogo, implantar o trabalho, que não é sempre que a gente vai ter essa sorte de trazer um cara e ele em 5, 6 meses dar resultado. A gente precisa de um trabalho com mais longevidade, até para a gente poder colher mais frutos. De repente, vamos botar que a gente deixa esse cara, ele engrena, aí daqui a pouco ganha o Brasileiro desse ano, continua ano que vem, ganha o Carioca, ganha a Recopa, a Supercopa, aí já vem a Libertadores, ganha também, e vai indo. Pô, é o que a gente precisa, isso, ter tranquilidade de saber, nosso treinador não vai cair, o trabalho tá sendo bem feito, estamos conquistando troféus, e é isso aí. Só que, porra, se ficar nessa empurrança e querendo contar com a sorte, vai ser difícil. Bom, é isso aí, deixa os comentários aí que você pensa a respeito do que eu falei, do que eles falaram. Quero muito saber a sua opinião. Vou trocar de janela, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho aí da notificação, deixar um like no vídeo, é isso aí. Vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.